Sequência de mais plenário, Tribunal Regional Eleitoral do Amapá sem magistrados. Havendo quórum, declaro aberta a 11ª sessão administrativa ordinária a ser realizada na modalidade híbrida e, seguindo o protocolo CNJ, meu nome é Carmo Antônio de Souza, eu estou aqui na condição de presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Eu tenho uma altura aproximada de 1,70 m, minha pele é morena clara, meus cabelos grisalhos, não uso barba, estou com a camisa branca e uma gravata azul, e sobre ela uma toga preta com uma fita vermelha. À minha esquerda é o lugar da nossa Procuradora Regional Eleitoral, que hoje está nos acompanhando virtualmente, doutora Sara. E à minha direita, o corregedor, desembargador Agostinho Silvério, que é o corregedor e vice-presidente. Na sequência, o representante dos juízes de primeiro grau, doutor Normandes, e na sequência, doutora Paola, que representa a Ordem dos Advogados. À minha esquerda está sentada a secretária judiciária, Milene, e na sequência, nós temos 2 cadeiras vagas, uma preenchida pela representante da magistratura, a doutora Keila Banha. E estou aqui de frente para um plenário em que nós temos poltronas negras em que o público se encontra sentado. Eu quero esclarecer que hoje, excepcionalmente, nós inverteremos a ordem das sessões. Em regra, nós realizamos primeiro a judicial e depois a administrativa. Mas, em homenagem ao doutor Alex Lamy de Gouveia, que hoje toma posse, então nós vamos inverter para que ele tenha a oportunidade de hoje mesmo já começar a participar da nossa sessão judiciária. Então, seja muito bem-vindo e é com imensa satisfação e dou início à posse do juiz Alex Lamy de Gouveia, no cargo de juiz membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. O juiz Alex Gouveia tomará posse no cargo de juiz membro titular na classe de juízes federais, em decorrência do término do biênio do juiz Anselmo Gonçalves da Silva, conforme a eleição realizada pela Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em sessão realizada no dia 16 de junho de 2025. Eu solicito, então, a excelentíssima juíza Keila Cristine Banha Bastos Utzig para conduzir o excelentíssimo juiz Alex Gouveia à frente do plenário para prestar o compromisso perante a Corte. Imagem ampla do plenário. A juíza Keila eu solicito ao excelentíssimo juiz Alex Gouveia que preste o compromisso regimental. Prometo desempenhar leal e honradamente os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis. Eu solicito à secretária judiciária que faça a leitura do termo de posse. Com a palavra, termo de posse. Excelentíssimo senhor Alex Lamy de Gouveia, juiz membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, aos 13 dias do mês de agosto do ano de 2025, perante o plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, reunido em sessão administrativa sob a presidência do desembargador Carmo Antônio de Souza, compareceu o excelentíssimo juiz federal Alex Lamy de Gouveia, eleito pela Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em sessão realizada em 16 de junho de 2025,
para compor a Corte Eleitoral no cargo de juiz-membro titular da classe dos juízes federais, na vaga aberta em decorrência do término do biênio do juiz Anselmo Gonçalves da Silva, ocorrido em 7 de agosto de 2025. Prestado o compromisso regimental, o presidente declarou-o empossado para um mandato de 2 anos a contar desta data. E, para constar, eu, Milene Lages Mendes Azevedo, secretária judiciária, lavrei este termo que, depois de lido, é assinado pelo presidente e pelo juiz empossado. Eu declaro empossado o juiz Alex Lamy no cargo de juiz-membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, na classe dos juízes federais, para o mandato de 2 anos a contar dessa data. Seja muito bem-vindo, doutor. Imagem ampla do plenário. O desembargador Carmo Antônio cumprimenta o doutor Alex. O juiz empossado Eu convido neste momento o excelentíssimo juiz Normandes Antônio de Souza para fazer a saudação de boas-vindas ao juiz empossado. Boa tarde, senhores. O desembargador Carmo acabou de me lembrar, cumpri a resolução do CNJ e vou fazer pela primeira vez minha autodescrição para uma plateia. Eu aprendi, e eu primeiro tenho que falar sem o microfone, porque é assim que o deficiente visual identifica onde eu estou, né? Se eu falar direto no microfone, ele não sabe onde eu estou, de onde eu estou falando. Eu sou um homem de 1,78 m, branco, com cabelos hoje mais lisos do que nunca e amarrados aqui atrás da cabeça. Tenho olhos castanhos e corpo quase atlético, vamos dizer assim. Eminentes pares, douta procuradora do Ministério Público, ilustres advogadas, advogados, demais autoridades aqui presentes, estou vendo também servidores, servidoras, senhoras e senhores, e também aqueles que nos assistem pela rede de computadores, que a gente transmite no nosso canal do YouTube. O senhor presidente incumbiu-me dessa tarefa, e eu tenho como honrosa, nesta data memorável, de apresentar o nosso colega, que hoje toma posse, como juiz eleitoral na classe dos juízes federais, o doutor Alex Lamy de Gouveia. Pude conhecer agora há pouco também a sua esposa, que está aqui presente, Bruna, né? Sejam bem-vindos. Acho que você já está aí há mais tempo, mas seja bem-vindo aqui ao TRE. E quando eu tive uma vista rápida das poucas palavras que me passaram, eu comecei a ter inveja. Eu já tenho 56 anos, eu comecei a ter inveja do colega. E vou explicar por quê. Ele é mineiro, eu também sou, e eu vi na formação deles, nasceu em Manhumirim, pertinho da praia, eu lá longe, perto de Brasília. Então, tive uma inveja disso aí, e depois pela formação do homem. Parecia que eu estava lendo alguma coisa de alguém com 80 anos. E acho que ele não tem mais do que 40. Ele nasceu, né, em Manhumirim, perto da praia. Pude ver pelas anotações que eu já mencionei que a sua trajetória é de uma pessoa vocacionada ao serviço público e à defesa da sociedade. O doutor Alex Lamy iniciou sua trajetória ainda muito jovem, graduando-se em 2005 no curso de formação de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, na Academia de Polícia Militar. Atuou como oficial da PM entre 2006 e 2011, período em que certamente aprendeu na prática o valor da disciplina, da liderança e do compromisso com a coletividade. Paralelamente à atuação na Polícia Militar,
ele trilhou o caminho do direito, formando-se bacharel em Direito pela UFMG em 2010, especialista em Direito Processual pela PUC já no ano seguinte, tendo também em seguida o mestrado em 2014 e o doutorado em 2021, ambos pela UFMG, pela mesma UFMG onde ele se graduou. Ele também teve experiências no judiciário, foi analista judiciário na Seção Judiciária de Minas Gerais e foi professor substituto na Faculdade de Direito da UFMG, função que revela seu gosto pelo ensino e pelo diálogo com as novas gerações do direito. Na magistratura federal, sua trajetória é marcada por diversidade e dedicação. Atuou como juiz federal substituto em diversas localidades, em diferentes estados, inclusive. Eu anotei aqui São Gonçalo, no Rio de Janeiro, acho que na própria capital, Rio de Janeiro, em Araguaína, no Tocantins, em Sete Lagoas, pertinho de Belo Horizonte, né? Até que 2 anos atrás veio aqui para o Amapá, onde foi titular da 4ª Vara Federal Criminal e atualmente é juiz federal titular da 5ª Vara Federal, que é o Juizado Especial Federal, e é diretor do foro da Seção Judiciária no biênio 2024-26. Sua vida profissional revela um traço constante. Onde quer que esteja, o Dr. Alex Lamy constrói pontes, valoriza o diálogo e entrega resultados. E é justamente essa bagagem de quem conhece a realidade de diferentes regiões do país, de quem já serviu em várias funções, nas salas de aula, nas cortes, que ele agora traz para a nobre missão de servir, que agora ele traz essa bagagem para servir aqui na Justiça Eleitoral. Tenho certeza de que, à frente dessa função, o Dr. Alex Lamy saberá unir o rigor técnico à sensibilidade humana, fortalecendo a democracia e garantindo a lisura do processo eleitoral. O nosso TRE certamente está sendo agraciado com a enorme aquisição. Seja muito bem-vindo, colega Alex. Que esta nova etapa seja repleta de conquistas e que possamos juntos seguir servindo à justiça e à sociedade. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, doutor Normandes. E agora eu concedo a palavra ao excelentíssimo juiz Alex Lamy para o discurso de posse. Imagem ampla do plenário. Boa tarde. Boa tarde a todos, senhor presidente. Tentarei ser breve, porque a justiça eleitoral tem que ser célere, né? Primeira característica. Mas eu não posso deixar de dirigir algumas palavras. Foco no juiz. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, desembargador Carlos Antônio, excelentíssimo senhor vice-presidente corregedor, embargador Agostinho, excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores juízes membros, excelentíssima senhora procuradora regional eleitoral, senhoras e senhores. Antes do texto que eu preparei, primeiro agradecer enormemente as gentis palavras do agora colega de pleno, doutor Normandes, muito mais generosas do que eu mereço. Agradeço enormemente. Não me inveje, vamos juntos a Guaraparis aproveitar as nossas praias, que por acaso estão no Espírito Santo, mas são nossas, de pleno direito. Agradeço enormemente o colega pelas generosas palavras. Vossas Excelências, todos que estão neste pleno, sabem muito bem que o processo de escolha pelo Tribunal Regional Federal do juiz membro da classe dos juízes federais para comporem os tribunais regionais eleitorais não leva em consideração imediatamente um critério de mérito. É um critério, digamos assim, dado por pressuposto. O mérito é pressuposto daqueles juízes de primeiro grau, sem anotações desabonadoras no seu âmbito disciplinar, tendo eles todos ingressados por concurso público, de gozarem do mesmo merecimento perante o tribunal. Então, como que o tribunal escolhe? Dadas essas circunstâncias, escolhe pela antiguidade. Aquele mais antigo na seção respectiva, que ainda não tenha composto o TRE, é o escolhido e ele compõe, então, a Corte Eleitoral do Estado. Cuida-se esse critério do Tribunal Regional Federal, a meu juízo, de um critério bastante republicano. É uma igualdade no seu limite quase máximo. E também reputa um critério justo.
confere a todos os magistrados federais que estão nos estados a chance de comporem o tribunal. E, ao mesmo tempo, exige desse magistrado que ele tenha alguma experiência com a comunidade local, porque ele tem que ser o mais antigo no estado. Bem, assim, após quase 2 anos no Amapá, e não foi um período muito longo, alguns estados os colegas têm que esperar muito, veio ao meu nome a indicação. Por que eu faço essa breve consideração inicial para explicar o processo de escolha do juiz federal? Para indicar que aqui estou hoje, nesse dia tomando posse, por um critério quase totalmente objetivo. Mas se objetivo é o processo de escolha pelo tribunal, meu sim, esse sim, é cheio de mim. O meu sim à escolha do tribunal carrega toda a marca da minha subjetividade. O meu sim ao tribunal carrega a minha alegria em poder compor esse renomado órgão colegiado. Carrega a expectativa de aprender coisas novas. Carrega a minha gratidão por estar em estado que tantas oportunidades, tantas mesmo, senhor presidente, pessoais e profissionais, vem me oferecendo. É cheio também, querido colega Normandes, meu sim, de renovado compromisso com a profissão que abracei, que nós abraçamos. Não sem muito esforço e muita renúncia, mas que tanto tem me oferecido essa profissão, tanto tem me ensinado, tanto tem me permitido conhecer, e quanto mais ainda aprender a humanidade concreta, a humanidade com as suas contradições, a humanidade nas suas dores, a humanidade individualizada, mas também a humanidade nas suas grandezas, nas suas centelhas de sopro divino, de imagem e semelhança a despeito da terra que nos compõe, do próprio Criador. Hoje, senhoras e senhores, é dia de renovar solenemente o sim que dei quando consultado pelo Tribunal Regional Federal sobre minha nomeação ao TRE do Amapá. E o faço na presença desse colegiado, com o qual espero comungar ao longo dos próximos 2 anos e do qual espero, num primeiro momento, paciência com a minha inexperiência. Com o tempo, espero um gostoso conviver. E, ao final, espero saudades do período que aqui terei passado. Desse colegiado peço, o que sempre peço às pessoas, magistrados e servidores com os quais trabalho, que me auxiliem a não errar. E errando, graças a Deus, somos humanos, somos autorizados a errar, mas que errando me corrijam. Meu compromisso, reafirmo, é com a justiça, não com o erro. Insisto que sempre insisto nas unidades pelas quais passo. Não tenho compromisso com o erro. Mas errando, sendo possível, me corrijam com ternura. Não sendo possível a ternura, corrijam mesmo assim. A ternura é só um plus. Vejo, senhor presidente, não posso deixar de mencionar, que pessoas muito caras compareceram aqui hoje para prestigiar essa minha posse. São pessoas que me enchem de alegria a cada reencontro. Com a presença delas, me envaideço, atribuindo a mim uma certa estima, e merecida, é bem verdade, mas que da generosidade delas recebo. Isso faz o Amapá tão especial. As pessoas nos acolhem, as pessoas nos oferecem o que tem de melhor. Ao mesmo tempo, a concorrência destas mesmas pessoas que me envaideciam há 30 segundos me lembram e me revelam uma outra coisa muito importante. Não mira na vaidade, mas na responsabilidade. Todas essas pessoas, se aqui estão presentes, e outras tantas que acompanham online, obrigado, é porque atribuem, agora sim, merecidamente, a esse tribunal uma elevada importância. Para mim, portanto, expressam os presentes, aqui no plenário e online, o conjunto das novas responsabilidades que passam ao meu cotidiano, como juiz membro deste egrégio tribunal. Agradeço nesse momento e me caminho para o fim a presença de tantos colegas magistrados federais. Diviso desde aqui 2 ex-membros dessa corte, doutor Anselmo, nosso decano na Justiça Federal do Amapá, meu querido colega vice-diretor do foro comigo, que tanto tem me ensinado depois de ter sido diretor tantas vezes, e que me antecedeu exatamente nessa cadeira onde estou. E também doutor Juscelio,
que compôs aqui a nossa corte por mais de um biênio. Igualmente, eu faço menção aos queridos colegas que este ano chegaram para somar esforços conosco, estávamos tão depauperados de magistrados. Dr. Felipe, que é suplente nessa mesma cadeira que ocupo, Dr. Atos, Dr. Pedro. Há também a presença de queridos colegas da magistratura estadual, e faço uma especial menção à doutora Maíra, nossa querida titular do EIAPOC. Agradeço ao Ministério Público Federal, com quem tanto tenho comungado o meu dia a dia na Justiça Federal, e menciono aqui não só a senhora Procuradora Regional Eleitoral, como o chefe da Procuradoria no Amapá, doutor João, e doutora Luísa, muito obrigado pelas presenças. Também aos senhores advogados, temos aqui representantes da advocacia militante, inclusive na vara onde atuo, agradeço a presença de vossas excelências. Doutor Simão, corregedor da Polícia Federal aqui no Amapá, muito obrigado pela consideração de comparecer à minha posse. Indica que a minha passagem pela 4ª Vara Criminal não foi em vão, resultou em boas relações de coleguismo, também com a instituição. E não menos importante, agradeço enormemente a tantos servidores e servidoras da 4ª, da 5ª e da administração da Justiça Federal que se fazem presentes. Vocês remoçam o meu coração ao comparecerem nesse auditório e reafirmam o quanto trabalhar no Amapá é valoroso e especial. Tanto a representação da Justiça Federal, senhoras e senhores, da Justiça Federal do Amapá, da qual, com muita honra, estou o atual diretor do foro, expressa também a importância das relações entre as nossas instituições e demonstra a importância da Justiça Eleitoral como co-irmã e parceira na atividade jurisdicional neste Estado. Justiça Eleitoral, onde hoje sou acolhido e que já tenho tanto a agradecer a esse colegiado pelo carinho com que me recebeu. Ouviram há pouco as generosas palavras do colega Normandes, e por todos os servidores, nomeio e agradeço 2 em particular, a senhora Milene e ao senhor Osiel. Ambos me auxiliaram com tanto esmero para que hoje eu estivesse em condições de comparecer a essa sessão administrativa e, na sequência, tomar assento na sessão judicial. Menti que estava caminhando para o fim, mas agora é a última página, é verdade. Aos amigos que vieram, aos parentes e amigos que assistem online, pelo menos de 4 lugares diferentes, pelo que tive notícias, 7 Lagoas, onde morava, Belo Horizonte, onde tenho tantas pessoas estimadas, uma amiga especial nos Estados Unidos, minha cunhada no Canadá. Muito obrigado pelo carinho. Vocês todos me provam que a vida é muito boa quando estamos cercados de pessoas tão boas. Por fim, a minha mulher. Se Bruna não tivesse aceitado, desde logo, que deixássemos 7 Lagoas, tantos bons amigos, tantos parentes, nossa natação que tanto amávamos fazer juntos, nosso apartamento recém-montado, se ela não tivesse aceitado deixar tudo isso para embarcar para um estado onde ela jamais tinha estado, nada das tantas experiências boas que tenho vivido no Amapá teria acontecido. E são muitas, muitas experiências boas. Bruna tem muitas virtudes, várias delas me faltam, mas penso 2, das quais gosto muito de falar. E penso com dificuldade, porque, como disse, são em grande número. 2 muito importantes para mim. A primeira é uma mulher muito corajosa. E a segunda, essencial para a nossa convivência, é muito, muito alegre. Obrigado, Bruna, por me permitir viver o que tenho vivido e por me apoiar nos meus projetos. Essa posse também é graças a você. Já tomando demais o tempo dessa sessão e invadindo o tempo da sessão judicial, encerro reafirmando meu compromisso, senhor presidente, senhor vice-presidente, demais membros do Pleno, com a imparcialidade, com a celeridade e com a ponderação, e com tudo mais de importante que representa a justiça eleitoral na construção e na defesa da ordem democrática. Muito obrigado. Imagem ampla do plenário. Parabéns ao doutor Alex Lamy, parabéns a todos que estão presentes aqui para prestigiá-lo e também aqueles que estão acompanhando virtualmente. Quero dizer que para o Tribunal Regional Eleitoral é um motivo de orgulho recebê-lo e tê-lo agora para uma convivência de 2 anos. Então, seja muito bem-vindo.
E dando prosseguimento, eu passo a comunicações e proposições. Eu não as tenho e pergunto ao juiz Agostinho Silvério se tem alguma. Nenhuma, senhor presidente. Juiz Alex Lamy. Nenhuma, senhor presidente. Juiz Normande Souza. Juíza Keila Utzig. Nenhuma, senhor presidente. Juíza Paola Santos. Apenas, primeiro, cumprimentar a todos, excelentíssimo senhor presidente, eminentes pares, ilustre procuradora, ao empossado, aos servidores desta casa, a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, aos ilustres advogados aqui presentes, a todos em plenário, meus cordiais cumprimentos. Doutor Alex, hoje pela manhã, eu encontrei com o excelentíssimo senhor Juscelio, e nós conversávamos sobre a posse de hoje, e ele teceu os maiores e melhores elogios à sua pessoa. Então, você já chega aqui com uma carta de referência de peso. Então, eu gostaria apenas de dizer que a sua presença nessa corte, ela justamente fortalece a democracia, e eu gostaria de desejar um biênio exitoso, com decisões sábias, com debates construtivos. Eu tenho certeza que é uma das suas características. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Em juiz Galiano Sei. Bom, boa tarde a todos. Acho que, inicialmente, apenas o presidente pedir desculpa por não estar aí presencialmente, mas estou em missão em nome do TRE. Doutor Alex, lhe conheci nos corredores do TRE, ao entrar na sua sala. Mais uma vez, parabenizo o senhor e espero aprender com o senhor essa caminhada também da parte eleitoral aqui como juiz membro. Apenas isso, excelência. Doutora Sara Cavalcante, representando a Procuradoria Regional Eleitoral. Obrigada, excelência. Inicialmente, só para fins de registro, o Ministério Público Eleitoral está participando de forma remota, excepcionalmente, em decorrência de uma intercorrência médica com o procurador eleitoral substituto, e apenas por isso não pôde estar presente nessa ocasião que é tão cara ao tribunal. E, inclusive, a mim, que já tive a oportunidade de trabalhar com o doutor Alex, e é com muita satisfação que o parabenizo agora pela sua posse nessa corte. Seja bem-vindo. Não havendo processos, declaro encerrada a presente sessão e, havendo quórum, já declaro aberta a 57ª Sessão Judiciária Ordinária do TRE do Amapá, a ser realizada também na modalidade híbrida, e submeto a apreciação ata da sessão anterior, perguntando se há alguma objeção. Não havendo objeção, está aprovada a unanimidade. O primeiro processo da pauta é uma ação de justificação de desfiliação partidária, perda de cargo eletivo, número 06034 de 2025, origem Macapá. O relator é o juiz Agostinho Silvério. A requerente é Luana de Andrade Serrão, requerido União Brasil. O relator está com a palavra. Imagem para o plenário. A ação foi proposta por vereadora eleita para a legislatura 2025-2028 pelo partido União Brasil, visando o reconhecimento de justa causa para desfiliação partidária, com base no artigo 22A, parágrafo único, a linha 2 da Lei 9.096 de 95, e artigo 1º, parágrafos 1º, item 4º e parágrafo 3º, da Resolução TSE 22.610 de 2007. A autora alegou sofrer grave discriminação política pessoal, um componente de gênero, apontando exclusão de espaço de liderança, afastamento de comissões estratégicas, desautorização em funções regimentais e constrangimentos públicos, incluindo leitura de orientação partidária, ameaçando perda de mandato. O Diretório Municipal
Defendeu inexistirem tais práticas, destacando o apoio político e financeiro prestado e sustentou que a fidelidade partidária é obrigatória. O Ministério Público Eleitoral opinou pela improcedência, entendendo não configurada perseguição pessoal grave. O Diretório Estadual arguiu preliminar de inépcia parcial da inicial e, no mérito, pediu a improcedência com perda do mandato em caso de desfiliação. É o relatório, senhor presidente. Imagem ampla do plenário. 2 pedidos de sustentação oral. A doutora Amanda Lima Figueiredo, fazendo a sustentação pela requerente Luana de Andrade Serrão. Muito obrigada, senhor presidente. Foco na doutora Amanda Lima Figueiredo. Relator, Ela é branca de cabelos pessoa de vossas claros, excelências, lisos, cumprimento longos, todos os membros os da óculos de corte. grau, de fundo branco com pintinhas pretas. E saúdo também a todos os presentes, colegas advogados e todos os representantes da Justiça Federal, Ministério Público Federal e demais membros desta Casa Regional. Inicialmente, não poderia me furtar de lhe dar as boas-vindas, doutora Alex. Essa casa é uma casa muito acolhedora. E eu posso lhe dizer que, em posse de membro desta casa, a despeito das posses de presidente e vice-presidente, pouquíssimas vezes eu vi uma plateia tão respeitosa, tão respeitada, composta de membros de alto gabarito. Isso mostra a sua competência, o seu bom trato dentro da Justiça Federal. E devo dizer que, acima disso tudo, daqueles pares, daquelas pessoas com quem Vossa Excelência trabalha, nada melhor do que ouvir da boca de um advogado que nós estamos sendo presenteados com um magistrado no Tribunal Regional Eleitoral. E foi o que eu ouvi da boca do doutor Higino. Então, eu não o conhecia, eu agora lhe dou essas boas-vindas, ratifico as palavras da doutora Paola, do doutor Normandes, e os olhares e os aplausos demonstram realmente a pessoa que Vossa Excelência é. E eu tenho certeza que vai somar muito. A Justiça Federal sempre nos presenteia com excelentes magistrados, com excelentes debates. E eu tenho certeza que com Vossa Excelência não será diferente. Seja muito bem-vindo a essa casa, que sempre nos recebe muito bem. Eu também utilizo esse tempo para dar as boas-vindas à doutora Keila. Não tive oportunidade de fazê-lo quando da sua posse estava virtualmente, e como a situação realmente é um pouco mais complicada na sessão administrativa, não pude lhe dar essas boas-vindas. Também seja muito bem-vinda. A senhora tem agraciado muito esse tribunal com as discussões e com as vossas decisões. Seja bem-vinda, e a ambos bênçãos nesse mandato que se inicia neste ano de 25. Bom, em relação ao caso ora posto, nós estamos falando de uma ação de justificação para desfiliação partidária por justa causa. Realmente, o resumo que foi feito agora no relatório demonstra que aparentemente houve apenas um mal-estar entre a mandatária e o partido. E me cabe agora demonstrar que não existiu esse mal-estar. O que existiu foi uma grave discriminação pessoal, uma grave e afrontosa discriminação política de gênero. É isso que nós temos presente no caso que nós estamos agora sob análise. E, em resumo, o que ocorreu? Vereadora Luana Serrão elegeu-se como a segunda mais votada do Partido União Brasil. Menina, mulher, 25 anos, com toda uma vida política, respirando política desde a infância.
já que vem de uma família que é tradicionalmente política no Estado, viu-se numa situação de discriminação grave. Inicialmente, por seus líderes partidários, e aqui eu preciso nominá-lo, no senador Davi Alcolumbre, que é o presidente estadual da agremiação União Brasil, no Amapá, o doutor Josiel Alcolumbre, que é o presidente da agremiação municipal em Macapá, estavam em uma reunião, fizeram uma reunião na casa do então ex-governador Valdez, e nesta reunião, com todas as lideranças e os vereadores, foi determinado por essas lideranças partidárias e políticas que houvesse, junto ao poder público municipal, uma relação de responsabilidade, temperança e aproximação responsável junto a este governo municipal. No dia 13 de janeiro de 25, houve uma reunião no prédio da Prefeitura Municipal, em que compareceram todos os vereadores. E na presença do prefeito municipal, o vereador e hoje presidente da Câmara Municipal de Macapá, Pedro da Lua, que também é filiado ao Partido União Brasil, disse textualmente: na reunião, o nosso líder maior, Davi Alcolumbre, determinou temperança, prudência e diálogo. Não nos cabe criar ambiente de derrubar prefeito eleito pelo povo. Quem coloca, quem tira é o povo. Então façam por merecer os seus próximos mandatos. No mesmo dia, no dia 13 de março de 25, em discurso na Câmara Municipal de Macapá, o presidente Pedro da Lua repetiu: determinação dada pela nossa liderança maior do partido, Davi Alcolumbre, já que dita por mim aqui nesta casa, pelo governador Clécio Luiz, e todos os nossos líderes nos orientaram a ter temperança, estabilidade e aproximação positiva com o governo municipal. Então, o União Brasil deixa todos os seus vereadores à vontade para poder votar, opinar e seguir o caminho que todos acharem por conveniente seguir. Estou falando por mim e falo pelo União Brasil aqui neste momento. Ok? E seguimos. Inicialmente, a vereadora foi indicada pelo partido para compor a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal. Quando da nomeação, veio a surpresa. Quem foi nomeado? Vereador Banha Lobato, do União Brasil. O vereador, então, fez questionamentos ao presidente Pedro da Lua. Não estava combinado? Não foi a indicação do partido? O vereador Pedro da Lua respondeu textualmente a mensagem, e isso tudo consta dos autos. Davi pediu que fosse colocado força máxima nessas duas comissões e indicou o Banha. E ela insistiu. Mas foi combinado, até o diretório do partido fez o ofício para você, e você também. E respondeu: estive com o líder nessa sexta em Brasília para tratar do assunto. Questiona-se, o que é força total? Um homem à frente da comissão? Sigamos. Não obstante isso, a vereadora fez parte apenas da Comissão de Transporte Municipal, na qualidade de presidente. E nessa qualidade, cabe a ela a convocação de reuniões. Caberia a ela, pelo menos. Veio a surpresa. Quando recebeu a seguinte mensagem: estamos esperando os senhores vereadores para assinar a convocação até às 13h30. Convocou, questionou a vereadora e obteve a resposta: o presidente da casa. Não fui avisada do assunto. Convocação de reunião da sua comissão. Fui
até o vereador presidente, questionou quanto a isso e obteve a seguinte resposta: preciso que assine a convocação da reunião da Comissão de Transporte. Se tiver algum problema nesta comissão, me avise que mudaremos para outro presidente que possa. Mas preciso que assine. Não estou convocando nada em seu nome, minha vereadora. Temos um planejamento e preciso seguir, pois assim como você, eu também sigo o comando superior e sou cobrado por isso. Isso tudo que eu estou falando está nos autos, devidamente demonstrado. Conversas de WhatsApp, devidamente certificadas, senhor presidente. E aí, questionamos, o que seria essa força máxima? A gente não parou por aí. A partir de então, começaram os ataques na Câmara Municipal. O alijamento político. Nunca a vereadora Luana Serrão foi chamada ou convocada para qualquer reunião partidária. Nunca mais foi chamada. A única reunião que participou, aquela que falei com líderes de partidos diversos, com a presença dos 2 presidentes estadual e municipal do partido. E, surpreendentemente, no dia 15 de abril de 2025, subiu à tribuna o líder do partido, vereador Banha Lobato, e leu uma orientação partidária datada do dia 13 de janeiro de 25, em que formalmente fala que os membros com mandato eletivo do União Brasil devem fazer parte da bancada de oposição do governo municipal de Macapá, devendo estes seguirem a orientação da nossa liderança na Câmara Municipal de Macapá, indicada formalmente nas votações, posicionamento ideológicos, defesas de princípios basilares do União Brasil, seu descumprimento poderão incorrer em mandatários nos termos estabelecidos nos artigos 92 e 97 do União Brasil. Este é um trecho da carta que foi lida. E disse mais, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que a perda de mandato não se dá apenas pela mudança formal do partido, mas também quando o parlamentar se afasta das diretrizes da legenda de forma injustificada, assumindo uma posição política contrária ao interesse partidário. Isso é uma inverdade. Nunca o Tribunal Superior Eleitoral se posicionou nesse sentido. E isso foi lido de tribuna. Endereçado à vereadora. É importante que esses fatos sejam muito bem delineados para que se entenda o que está acontecendo. Indicação fake para uma presidência de uma comissão que em realidade, é exercida pelo presidente da Câmara do União Brasil. Alijamento, não convocação, não convites, inexistência de convites para participação de reuniões partidárias. É isso que temos aqui. Dizer que isso não é discriminação pessoal, não é discriminação política de gênero, é se afastar da realidade que nós estamos vivendo hoje no mundo e na política brasileira. Tanto é assim que a deputada Fernanda Pessoa apresentou o projeto de lei 690 de 25, que propõe a alteração da lei dos partidos políticos, e disse que hoje o rol de justificativas para desfiliação não contempla situações em que deputadas e vereadoras são coagidas, silenciadas ou marginalizadas dentro das suas próprias legendas, tornando inviável a sua permanência. Propôs, portanto, que se inclua a violência política de gênero como hipótese de justa causa para desfiliação, de maneira formal. Contudo, o TSE não tem se furtado em enfrentar a matéria, senhor presidente. E tem colocado... Doutora, a senhora tem 1 minuto e meio para concluir, tá? Já me encaminho para o final. E tem discutido a matéria de maneira efetiva. E diz que a violência política de gênero é, sim, causa
de grave discriminação pessoal. O Tribunal Superior Eleitoral tem sido ativo nessa análise. E aqui, sim, nós temos claramente um caso de violência política de gênero, intrapartidária. A justificar, sim, a desfiliação da candidata com a mantença do seu mandato, pelo qual ela foi eleita com mais de 3.270 votos, sendo a segunda mais votada da agremiação, mas sendo hoje alijada completamente daquela agremiação que ela ainda representa. Por estas razões, senhor presidente, se pede o reconhecimento da justa causa para desfiliação partidária com a manutenção do cargo da vereadora Luana Serrão. Muito obrigada, senhor presidente. Não, doutora, obrigado. Passa a palavra ao doutor Paulo Roberto da Gama Jorge Melém para fazer a sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, doutor Carmo Antônio, na tela, o advogado Paulo Roberto, eminente desembargador relator, doutor Agostinho Silvério, excelentíssimos senhores desembargadores, de armação preta, eleitorais, lado, em especial, vindas ao doutor Alex Lamy, excelentíssima representante, procuradora do Ministério Público Eleitoral, doutora Sara Cavalcante, nobres colegas, e na qualidade de advogado do Diretório Estadual, do Diretório Municipal do União Brasil, sustentar a improcedência da presente ação de justificação e desfiliação partidária ajuizada pela vereadora Luana Serrão. A relevância. Estamos diante de tema sensível, democracia representativa. A fidelidade partidária, princípio que garante que o voto dado pelo eleitor, a legenda e a sua proposta programática seja respeitada ao longo do mandato. O mandato proporcional pertence ao partido, nos termos do artigo 22A da Lei 9.096, e da resolução do TSE 22.610 de 2007. Quando falamos de justa causa, a autora sustenta suposta grave discriminação política pessoal e violência política de gênero. No entanto, excelências, não há nos autos qualquer prova robusta e objetiva que sustentem essas alegações. Não houve sanção formal, não houve, senhor presidente, processo disciplinar, não houve procedimento de expulsão, advertência, suspensão, não há registro de ofensa ou marginalização com base em gênero. O que se observa são divergências políticas pontuais e escolhas estratégicas internas, partidárias, inerentes à dinâmica democrática e ao pluralismo interno dos partidos. Divergências não são perseguições. Rigor, inicialmente, a vereadora Luana, União Brasil, iria participar da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E, ao contrário do que falou a nobre colega, a doutora Amanda, colega advogada, o vereador Bandia, ele é presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal e é do partido União Brasil. E quem indicou a vaga para a Comissão de Constituição e Justiça foi o partido, o PDT, Partido do Democrático Trabalhista, e hoje ocupado pela pastora Leia Pelaz. E foi aberta uma segunda vaga para o partido, que foi a Comissão de Transporte, até pelo sistema de transporte de Macapá, está todo sucateado, com problemas sérios, problemas de política pública, de organização, de estratégia, de planejamento. Era, sim, interesse naquele momento do partido participar
tá, da comissão, assim como ela está até hoje presidente. A própria trajetória eleitoral da vereadora, tá, ela desmente a narrativa de alijamento. Tá? Ela foi a segunda candidata mais votada do partido nas eleições de 2024, por expressivo apoio financeiro, tá, do partido, cerca de R$200 mil oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do fundo partidário. Tá? E todos os requisitos estabelecidos pela cota de gênero, tá, foram cumpridos, não só com a vereadora, mas com todas as candidatas do União Brasil. Excelências, com alegar abandono por parte de uma agremiação que investiu fortemente para eleger a autora. O Tribunal Superior Eleitoral já assentou que, né, através de um voto num agravo, tá, de recurso especial, ministra Isabel Galotti, de 26/11/2024, tá, tem o julgamento que diz a mera discordância com a direção partidária ou disputas internas não configuram grave discriminação política pessoal. E mais, a grave discriminação pessoal deve estar consubstanciada em fatos concretos e reiterados, também num agravo de recurso, tá, expôs o ministro Sérgio Bandes. Sobre a questão da lealdade partidária, a vereadora, ao apoiar politicamente o chefe do Poder Executivo Municipal, contra a posição oficial do partido, isso foi uma orientação nacional que compõe a oposição, já contrariou as diretrizes estatutárias. Mas assim, ainda assim, o partido não instaurou qualquer procedimento disciplinar contra ela. Isso demonstra tolerância, respeito, afastando qualquer alegação de perseguição. E o que foi colocado, tá, pela nobre colega, e é importantíssimo ser observado. Os assentos dentro do Poder Legislativo, eles são garantidos, tá, com base na proporcionalidade partidária. Os que têm mais, tá, têm mais cadeiras. E, para isso, na Câmara Municipal também, tá, foi unificado os partidos que têm menos, para dar garantia ao direito das minorias. E foi formado o bloco das minorias, tá, que representam hoje praticamente 6 a 7 vereadores. Tá? Então, eles têm poder por causa da representação, por causa da união. E, diante disso, tá, essas questões internas, as decisões partidárias internas do Diretório Municipal, tá, de Macapá, do Diretório Estadual, tá, do Amapá, da Nacional, ela, tá, querendo ou não, ela está contemplada no Estatuto do Partido do União Brasil. E, com isso, elas devem ser respeitadas por seus filiados, por seus detentores de mandato. Tá? E isso, União Brasil, não só União Brasil, mas todos os partidos, tá, eles cobram isso de seus filiados e de detentores de mandato. Cobram participação, apoiamento em votações, apoiamento em deliberação de matérias. Tá? Isso, dentro do parlamento, é normal. A democracia, ela é assim. A democracia, ela é constituída, tá, de dois lados, a divergência e a convergência. Sem isso, não existiria democracia. Tá?
o povo, a representatividade popular, ela está ali representada hoje na Câmara Municipal. A vereadora Luana Serrão, continua no mesmo mandato, exercendo suas atividades parlamentares na Comissão de Transporte, representando o partido. E sem citar, já finalizando, presidente, que o artigo 25 da lei dos partidos políticos é bem claro em dizer que as vagas da mesa diretora, as vagas das comissões permanentes, elas são dos partidos, são indicações partidárias, onde ali se revela um interesse maior de participação do partido, aonde quer se desenvolver Imagem ampla do plenário. E dessa forma está sendo garantido um mandato da vereadora Luana Serrão. Paulo Roberto. Inclusive, pela ausência de qualquer sanção partidária. E, assim, estranhamente, vem ao partido, ao diretório estadual e ao municipal essa ação de desfiliação com justa causa. Diante do exposto, excelências, requeremos o reconhecimento da ausência de justa causa para a desfiliação, a improcedência da ação e, caso haja deferimento da desfiliação, a consequente decretação da perda de mandato em respeito à soberania popular e à fidelidade partidária. O que se busca aqui não é restringir a liberdade da parlamentar, mas preservar a integridade do sistema proporcional, o respeito ao voto e a estabilidade das instituições partidárias. Esses são os termos do Diretório Estadual e do Diretório Municipal de Macapá, do União Brasil. Muito obrigado, excelência. Imagem ampla do plenário. Obrigado, doutor Paulo. Passo agora a palavra à representante do Ministério Público Eleitoral. Permanece imagem ampla do plenário. Doutora Sara, excelência está com a palavra. Perdão, excelência, tive uma intercorrência com a internet. Mas pude ouvir as falas dos advogados e, considerando que elas decididamente esgotaram com satisfatoriedade o tema, eu gostaria apenas de tecer algumas considerações na oportunidade em que reitero os termos do parecer já acostado aos autos pela improcedência da ação. A democracia representativa é mediada pelos partidos políticos e por isso que a fidelidade partidária tem tanto valor dentro do ordenamento eleitoral. Nesse contexto, se verifica que os fatos que foram trazidos, inclusive pela doutora advogada da tribuna, não revelam não apenas uma discriminação de gênero, porque não se verifica nenhuma circunstância que possa ser vinculada à situação de gênero que não seja apenas o fato de se tratar de uma deputada, de uma vereadora mulher. Mas também não revelam grave discriminação, e eu coloco uma ênfase no grave. O TSE tem uma jurisprudência muito firme, no sentido de que são só estas as circunstâncias que justificariam a quebra da fidelidade partidária, e agrego a ela a situação do reiterado desvio do mandato, e, portanto, se vê que o que foi trazido aqui é insuficiente não só para caracterizar isso, mas antes caracteriza uma divergência política que é própria do pluralismo político, que deve
permear também os partidos políticos e não só a democracia externa. Com essas considerações, o Ministério Público Eleitoral reitera os termos do parecer pela improcedência da ação. Obrigado, doutora Sara. Passo agora a palavra ao relator. Senhor presidente, tem uma preliminar de inépcia parcial da petição inicial. O Diretório Estadual do União Brasil alegou que a petição inicial não identificou qual conduta teria praticado e que não se identifica nenhum ato formal de coação, retaliação ou ameaça institucionalizada, comprometendo a adequada compreensão da causa de pedir. Não prospera a preliminar suscitada a possibilidade de os representantes do órgão partidário estadual representarem a agremiação também em âmbito municipal, encontra amparo no artigo 11 da Lei dos Partidos Políticos. Além disso, o partido, seja por meio da direção municipal ou estadual, tem não só legitimidade, como interesse na manutenção do cargo eletivo da legenda. Nos fundamentos, eu rejeito a preliminar e, por estarem presentes os demais requisitos de admissibilidade, eu conheço, senhor presidente. Vou submeter ao colegiado essa questão. Juiz Alex Lamy. Com o relator, senhor presidente. Juiz Normande Souza. Senhor presidente, eu também vou seguir o relator. Eu só queria acrescentar que, na verdade, eu entendo que a matéria se confunde com o mérito propriamente, porque quando ele aponta que não há nenhum ato formal de coação, retaliação descrito na inicial, há a descrição e reiterou isso aqui, só que eu entendo que confunde-se com o mérito, na verdade. Então, o resultado é o mesmo, é não acolhendo a preliminar suscitada, porque os fundamentos alegados, na verdade, são de mérito. Mas eu sigo o relator. Juíza Keila Utzig. Imagem ampla do plenário. Acompanho o relator. Juíza Paola Santos. Acompanho o relator. Juiz Galiano Sei. O relator, senhor presidente. Também acompanho o relator, pode prosseguir. Conforme relatado, trata-se de ação declaratória de justa causa para desfiliação partidária, instrumento jurídico criado para preservar o equilíbrio entre o princípio constitucional da fidelidade partidária e a liberdade de associação política do mandatário eleito. Tem precedente nesse sentido aqui do Supremo Tribunal Federal e o artigo 22A, parágrafo único da Lei 9.096 de 95, ela prevê taxativamente as hipóteses que configuram justa causa para a desfiliação. No presente caso, a requerente vereadora eleita para o mandato 2025-2028 pelo Partido União Brasil sustenta ter sido vítima de grave discriminação política com alegado viés de gênero, materializada na exclusão de espaços de liderança, preterição em comissões legislativas e estratégicas e intimidações públicas e, por isso, requer a declaração de justa causa para a desfiliação. As contestações apresentadas pelo Diretório Municipal e pelo Diretório Estadual da União Brasil rechaçam integralmente as alegações, aduzindo inexistirem provas objetivas de perseguição ou violação política de gênero. Argumentam que a parlamentar permanece no exercício regular de suas funções, inclusive presidindo a Comissão de Viação e Transportes, sem sofrer qualquer processo disciplinar ou sanção estatutária. Apontam ainda que divergências internas, rearranjos políticos e escolha de lideranças integram a normalidade da vida partidária e parlamentar. Assentadas essas premissas, é importante esclarecer que a caracterização da hipótese de grave discriminação política pessoal exige prova objetiva, robusta e, em regra, reiterada ou institucionalizada. Não bastam dissensos pontuais, embates internos ou desconfortos políticos. Essa exigência probatória tem sido reiterada nos julgados do TSE e nos TRS. A descrição fática deve demonstrar que o filiado foi efetivamente alijado do convívio e das decisões do partido, ou foi submetido a condutas
sistemáticas com o objetivo de impedir o exercício do mandato. O entendimento do TSE é no sentido de que a hipótese de discriminação pessoal que caracteriza a justa causa para a desfiliação exige a demonstração de fatos certos e determinados que tenham o condão de afastar o mandatário do convívio da agremiação ou revelem situações claras de desprestígios ou perseguição. Foi da relatoria do ministro Edson Fachin, publicada em 7/5/2020. Nessa linha, não restou demonstrado a ocorrência de grave discriminação pessoal capaz de autorizar a desfiliação partidária com justa causa. A mera existência de disputas internas ou divergências sobre o alinhamento político da agremiação não é suficiente para configurar tal hipótese, especialmente quando não existe prova de que essas divergências tenham resultado em efetiva exclusão, isolamento ou tratamento desigual do filiado dentro da estrutura partidária. No presente caso, além de não haver prova de conduta concreta, grave e discriminatória dirigida pessoalmente à requerente, não houve aplicação de qualquer punição à requerente. Nesse ponto, a autora apresentou relatos e gravações de reuniões, bem como menção à leitura em plenário de orientação partidária. Todavia, não há registro de processo disciplinar ou sanção formal contra a vereadora. A requerente permanece no exercício de função de relevância, presidência da Comissão de Viação e Transportes. As orientações partidárias mencionadas têm caráter genérico, não individualizado, e não há prova de que tenha havido ato com finalidade específica de exclusão por razão de gênero. A esse respeito, o Ministério Público Eleitoral apontou que, embora existam tensões internas e divergências políticas, estas se inserem no âmbito da autonomia partidária e não constituem perseguição pessoal grave ou violência política de gênero nos moldes da lei. Além disso, a autonomia partidária, assegurada constitucionalmente, permite às legendas definir sua estratégia política e a distribuição interna de funções, desde que não viole os direitos fundamentais dos filiados. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a mera insatisfação com as diretrizes partidárias ou com a escolha de lideranças não constitui justa causa para a desfiliação. Nos autos, verifica-se que a autora recebeu expressivo apoio financeiro e político do partido na campanha eleitoral, tendo sido eleita como segunda mais votada da legenda. O que se vê dos autos é essencialmente disputa interna sobre distribuição de espaços e estratégias políticas, indicação de lideranças, composições de comissões e visibilidade política, matéria que, em regra, insere-se no âmbito da autonomia partidária e não constitui, por si só, justa causa para a desfiliação com a manutenção do mandato. Diante do exposto, verifica-se que a parte autora não comprovou os requisitos legais para o reconhecimento da justa causa para a desfiliação partidária. Ante o exposto, voto pela improcedência do pedido formulado por Luana de Andrade Serrão, reconhecendo a inexistência de justa causa para a desfiliação partidária, com fundamento no artigo 22A, parágrafo único da Lei 9.096, de 1995, e no artigo 1º, parágrafos 1º e 3º da Resolução TSE 22.610, de 2007. É como voto, senhor presidente. Como vota o juiz Alex Lamy? Senhor presidente, sem querer misturar sessões administrativa com judicial, agradecer as palavras que foram ditas a meu respeito pelos senhores advogados, registrar e agradecer a ilustre presença do meu colega Luciano Assis, ex-membro deste tribunal. Obrigado pela presença, doutor Luciano e Carla Baliego. Bem, voltando à judicial, prometi não confundir, depois de estudado o processo, eu acho que está com razão o polo passivo e o Ministério Público Federal, motivo pelo qual acompanho integralmente o voto do relator. Obrigado, senhor presidente. Luiz Normand de Souza. Eu também acompanho, senhor presidente. Luísa Keila Utzig. Acompanho o relator, excelência. Luísa Paula Santos. Acompanho o relator, presidente. Luiz Galiano Sei.
Com o relator, senhor presidente. Também acompanho o ilustre relator. Decisão: o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada e conheceu da ação e, no mérito, julgou-a improcedente dos termos do voto do juiz relator. Nós temos aqui uma continuação de julgamento, embargos de declaração no recurso criminal eleitoral número 33 de 2018, origem Oiapoque. Relator, o juiz Carlos Fernando, está com vista para a juíza Paula Santos. O desembargador Agostinho Silvério já votou. Eu pergunto se o juiz Alex Lamy está apto para votar nesse processo? Excelência, acompanho o relator. Ok. Então, vamos ao pedido de vista da juíza Paula Santos. Imagem ampla do plenário. Obrigada, presidente. Senhor presidente, eu adoto o relatório utilizado pelo ilustre relator, de vista dos presentes autos, para proceder à análise mais detida do caderno probatório, formalmente acerca das alegações de existência de omissão quanto à tipicidade formal e material, ante a suposta ausência de provas da qualidade de eleitor dos indivíduos supostamente transportados, além da suscitada não valoração de depoimentos colhidos em juízo que afirmaram não ter havido aliciamento de eleitores durante os fatos investigados. Inicialmente, quanto à suposta omissão, no que tange a tipicidade formal e material, destaca-se que o acordo embargado enfrentou direta e minuciosamente a matéria, porquanto apontou de maneira clara e precisa a ocorrência do transporte de eleitores, reconhecido inclusive pelo próprio embargante em depoimento colhido sob o contraditório judicial e extraído das demais provas constantes dos autos, conforme se verifica nos seguintes trechos, abro aspas. Em seu depoimento, o próprio recorrente reconheceu ter promovido o transporte de eleitores, alegando, no entanto, que não teve a intenção de influenciar o resultado das eleições. Conforme se extrai do caderno probatório, os passageiros transportados no momento da abordagem realizada pela Polícia Federal, na tarde do segundo turno do pleito de 2018, não possuíam vínculo familiar com o acusado. Soma-se a este fato a existência de santinhos de um candidato no interior do veículo, o que é circunstância hábil a influenciar na vontade do eleitor, fecho aspas. Demais disso, não prospera a alegada omissão quanto à ausência de provas relativas à qualidade de eleitor dos cidadãos transportados, na medida em que a decisão recorrida também se debruçou expressamente acerca desse ponto, afastando a tese sustentada pela embargante por ocasião do recurso eleitoral, o que se constata no trecho a seguir, abro aspas. Acresce-se que, conforme minuciosamente destacado na sentença, o recorrente somente foi abordado após a reiteração da conduta, ou seja, na mesma tarde, realizou o transporte de vários eleitores para diferentes escolas, de modo que não pode ser entendida a conduta como mera carona. Os depoimentos de Joel Gonçalves de Barros e de sua esposa Maria do Desterro Farias do Nascimento confirmam que ambos foram votar na data em que ocorreu a prisão em flagrante do condutor do veículo. Deste modo, restam identificados 2 dos eleitores que participaram da conduta irregular do recorrente, fecho aspas. Então, nesse sentido, a decisão ela foi escorreita ao apreciar, a valorar todas as provas coligidas nos autos, inclusive as testemunhais, as quais foram corroboradas por elementos fáticos, tais quais a reiteração do transporte de vários eleitores para diferentes locais de votação e a presença de material de campanha dentro do veículo do embargante, que consiste em elementos contundentes probatórios do especial fim de agir exigido pela norma. Por fim, quanto ao suposto erro na utilização de precedentes do TSE, não é possível que se declare a nulidade de uma decisão exclusivamente em razão desse fundamento. Isso porque o acórdão recorrido se encontra em perfeita harmonia com o conjunto probatório produzido sob o contraditório judicial e, portanto, não se mostra contrário à prova dos autos. Não obstante, o precedente utilizado não foi o único fundamento utilizado para afirmar a tese da decisão recorrida, mas tão somente foi mencionado como reforço argumentativo, de forma que eventual equívoco não se mostra suficiente para refutar as demais razões de decidir que subsistem. Diante dessas considerações,
não verifico qualquer vício a ser reparado pela via estreita dos aclaratórios, na medida em que as provas foram devidamente analisadas e valoradas, tanto pela sentença quanto pelo acórdão recorrido, restando a decisão embargada em consonância com o conjunto probatório dos autos. Ante o exposto, acompanho integralmente o relator. Imagem ampla do plenário. Vota o juiz Galiano Sei. Com o relator, senhor presidente. Juiz Normande Souza. Eu acho até que eu já votei, mas eu sigo. Relator, doutor Castro Consta que aguardam os juízes Galiano Sei, Anselmo Gonçalves, agora o juiz federal Alex Lamy e Normande Souza. Confundi, mas então eu estou seguindo o relator. Eu pensei que eu já tinha votado. Decisão, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu o desembarque da declaração e, no mérito, rejeitou nos termos dos votos proferidos. O número 3 da pauta, que é o recurso eleitoral na prestação de contas eleitorais, número 0600-450, 2024, foi retirado de pauta. A pedido da relatora. Número 4 da pauta é o recurso eleitoral na prestação de contas, número 060428, origem Pracuúba, relatora juíza recorrente Elinalva Farias. Está com a palavra a relatora Paola Santos. Obrigada, presidente. Dos autos de recurso eleitoral interposto por Elinalva Farias Dias, em face da sentença prolatada pelo juízo da primeira zona eleitoral, que julgou as contas de campanha ao cargo de vereador nas eleições de 2024 aprovadas com ressalvas e determinou a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.500. O recorrente alegou, em síntese, que as impropriedades apontadas na decisão não são, por si sós, suficientes para ensejar a devolução dos recursos utilizados na campanha eleitoral, dado que os documentos que comprovam a regularidade das contas foram juntados ao processo na prestação de contas final. Destacou que se trata de prestação de contas simplificada, razão pela qual não havia necessidade de apresentar outros documentos além daqueles exigidos para o tipo de prestação de contas apresentada, que foi inclusive atestado pelo parecer técnico que sugeriu a aprovação com ressalvas. Ressaltou em que pese a ausência de relatórios detalhados acerca da utilização de combustível, a apresentação dos contratos de locação de veículos efetivados pela recorrente, com a devida identificação de modelo e placa dos veículos utilizados na campanha, indicam a boa-fé e atendem à exigência do artigo 35, parágrafo 11, incisos 1 e 2, a linha B da resolução do TSE 23.607/2019, que disciplina os gastos em questão. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a determinação de restituição do valor de R$ 1.500. O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer em igual sentido. É o relatório. Nós temos um pedido de sustentação oral da doutora Gláucia Costa Oliveira. Está com a palavra. Permanece mais ampla do plenário. Boa tarde, excelências. Aqui, em nome da doutora Paola, que no mandato dela reconduzida ao cargo de juiz eleitoral, não me fiz presente, ao mais novo juiz integrante a esta casa, a doutora Keila Banha, a qual também não estava presente nessa sessão administrativa. Desejo boas-vindas a esse colegiado e destes autos, excelências, quero falar um pouco também dos colegas advogados, doutora Amanda, que ontem foi o dia dos advogados e advogadas que fazem o papel todos os dias na luta em defesa da advocacia.
senhora procuradora e demais membros dessa casa, funcionários desta corte, o meu boa tarde. Excelências, eu falo sobre esse processo de prestação de contas reiteradamente relativo à prestação de contas da utilização com os gastos do fundo partidário. Relativamente, estamos tratando aqui de combustível, né? A utilização da quantidade de combustível adquirido no período da campanha nas eleições para o cargo de vereadora no município de Pracuúba. Várias vezes já tenho reiterado que é um município distante, um município que requer um diferencial por existir naquele município somente um posto de combustível e a quantidade utilizada pela candidata ao período, ela gastou dentro do limite R$ 1.500. Mas a questão, em síntese, aqui se trata com esses gastos, mas ela trouxe a comprovação para os autos dos contratos de prestação de serviço, o modelo do carro que foi utilizado, de todo o aparato que tem. Mas, assim, nós questionamos essa decisão pelo seguinte fato: ela recebeu R$ 14.000 de valores do fundo partidário. E tem um julgado, tem o artigo 62 da lei, que trata da resolução 2367 e seus incisos, que trata da prestação de contas simplificadas e com os rolos de documentos descritos, conforme disposto no caput 64 da resolução, que assim fala sobre esse limite de gasto, até R$ 20.000, que você tem a possibilidade de apresentar essas prestações de contas simplificadas. Foi o caso da candidata apresentando todas as documentações, não trazendo só aquele detalhamento do uso do carro, aquela tabela simplificada, mas sim todos os contratos, os documentos comprobatórios daquele uso da quantidade do combustível utilizado. Com base nesses argumentos e nas documentações apresentadas, excelências, que se requer a reforma para manutenção da sentença em que aprovou a prestação de contas e o afastamento da devolução deste valor de R$ 1.500. Um valor este que dá um percentual de menos de 10% daquele valor recebido durante o período eleitoral. É o que se pede, excelência. Obrigado, doutora Gláucia. Passa a palavra a representante do Ministério Público Eleitoral. Obrigada, senhor presidente. O Ministério Público reitera os termos do parecer. Está com a palavra a relatora. O recurso é próprio, tempestivo e preenche todos os demais pressupostos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Alguma objeção ao conhecimento? Nenhum. Conhecida a unanimidade, Vossa Excelência pode prosseguir. Conforme relatado, cuido dos autos de recurso eleitoral interposto contra a sentença, que julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha de Elinalva Farias Dias e determinou a restituição de R$ 1.500 ao Tesouro Nacional. A sentença ela apontou divergência entre as datas indicadas no relatório de despesa com combustível semanal e a constante no contrato de locação de veículos. Ocorre que, em relação à comprovação da referida despesa, foram juntados, além do contrato, as notas fiscais relativas ao pagamento e os comprovantes de transferência bancária. Além disso, em nota explicativa, tempestivamente apresentada, a recorrente afirmou que o equívoco quanto à data constante no relatório se trata tão somente de erro material, tendo em vista que o combustível adquirido foi utilizado durante o período de sua campanha, conforme contratos de locação já juntados. Dessa forma, entendo que merece acolhida a insurgência da prestadora de contas, mormente diante da evidência de boa-fé demonstrada pela juntada, de toda a documentação exigida pela norma de regência e do atendimento tempestivo à diligência no intuito de esclarecer a inconsistência identificada pelo parecer técnico. Ante ao exposto, dou provimento ao recurso eleitoral para reformar a sentença e julgar aprovadas com ressalvas as contas de campanha de Elinalva Farias Dias e afastar a determinação de restituição ao erário do valor de R$ 1.500. É como voto. Imagem ampla do plenário. Vota o juiz Galiano Sei. Com a relatora, senhor presidente.
Juiz Agostinho Silvério. Acompanho. Juiz Alex Lamy. Acompanho, Excelência. Juiz Normande Souza. Eu também acompanho a relatora. Juíza Keila Utzig. Acompanho. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e no mérito, deu-lhe provimento da juíza relatora. Nós tínhamos um recurso, ele seria em segredo de justiça, nós teríamos que esvaziar o plenário, mas foi retirado de pauta em razão de um despacho proferido no ID número 5267710, então todos podem permanecer no plenário. Então está retirado de pauta. Eu pergunto se há algum processo a mais para julgamento. Não havendo, agradecendo a presença de todos e todas, declaro encerrada essa sessão judiciária. Recording stopped. E a equipe do TRE, em consideração ao juízo eleitoral que acabou de tomar posse, solicita que, primeiro, a corte esteja aqui para que nós possamos tirar a foto oficial e depois, evidentemente, que o nosso empossado quer tirar foto com os seus convidados. E, na sequência, está sendo oferecido um simples coquetel de boas-vindas e todos estão convidados. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário Tribunal Regional Eleitoral Amapá e seus magistrados.